tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje nós temos aqui o autofracasso deslocado dentro da autoproexologia. O que é que vem a ser isso? É a condição do assistente, homem ou mulher, quando se deixa influenciar de modo autovitimizador, ilógico e inconveniente pelos reflexos ou respingos dos atos infelizes, dos insucessos da consciência assistida. Quer dizer, quando o assistente entra no aspecto patológico, ele procura combater pela assistência dele. Agora, o autofracasso irreal, o pseudo-fracasso pessoal, o nível da consciência tranquila do assistente homem ou mulher, a autoconsciencialidade quanto aos reflexos do insucesso de alguém próximo, o incômodo pelo sucesso de outrem, o autoconstrangimento sem razão lógica, a doença de outrem, a psicopatia alheia, a deserção laboral alheia, a alienação de outrem, o limite do frutífero assistencial, o limite da interassistencialidade, a impossibilidade de se pensar e decidir por outrem. E por aí vai. Isso aqui é um aspecto muito sério dentro da nossa vida evolutiva, porque todos precisamos de vivenciar a interassistencialidade. E esse aspecto aqui negativo, às vezes ocorre, às vezes com boa vontade e boa intenção do povo. Então é necessário mais discernimento, é preciso a gente pesquisar e abordar esses temas. Agora, na caracterologia eu falo sobre 20 causas básicas ou etiologias de fracassos alheios, capaz de gerar algum reflexo na ficha evolutiva pessoal, a FEP, da consim assistente, homem ou mulher. Então, por exemplo, a priorismose pessoal, autocracia deslocada e por aí vai, são 20. A condição do autofracasso deslocado gera, na maioria dos casos, certo laivo de masoquismo a ser identificado e analisado pela consim mais lúcida, a fim de se extinguir o engano. Você alimenta algum tipo de fracasso pessoal deslocado? Você tem plena consciência do fato e respectivas consequências? Agora, eu quero dizer que esse é o verbete 1102, tem 4 páginas, 43 logias e 7 máximas. A Rosa aí pode aumentar a antagonismologia, que está um pouco menos difícil. Tá certo? Agora, aqui pergunta. Em fatologia, na 4ª linha, de baixo para cima, a evitação sábia dos respingos dos fracassos alheios. Penso que entendi, mas gostaria que desse mais detalhes a respeito. O caso é o seguinte, por exemplo, uma pessoa gosta da outra, aquela pessoa vai fazer um exame e não passa. Aí ela entra numa condição difícil. Vem falar com você, em vez de melhorar a situação, às vezes você entra na mesma onda e começa, por exemplo, a desancar com o processo do curso, daquilo, de outras pessoas, etc. Então, isso aí tudo são os respingos dos fracassos alheios. Às vezes o fracasso é da pessoa que está sendo assistida mesmo. O problema maior é dela só. Porque uma pessoa boa, ela passa em qualquer concurso, é só estudar. Na página 14, em elencologia, 2ª linha, gostaria que o senhor explicitasse, com mais alguns detalhes, a relação da conscienciosa com o tema do verbete. Uma pessoa que é ansiosa, ela entra na ansiedade alheia. O problema todo é esse, é uma coisa mais do que óbvia, né? Falar nisso. Então, por exemplo, como é que a gente fala? A melhor pessoa para assistir o doente é a pessoa menos doente. Agora, veja, um assistente ansioso, ele é um problema, né? Agora, eu quero dizer uma coisa para vocês. Contrapontos aqui da conscienciologia. A conscienciologia apresenta princípios evolutivos rígidos. Contudo, ela não engessa a pensionização dos conscienciólogos.
A conscienciologia aplica-se primordialmente à consciência em si, quer dizer, ao indivíduo. No entanto, ela não exalta egocentrismo, e sim a mega fraternidade da interassistencialidade. A conscienciologia, ela enfatiza a técnica do detalhismo, todavia, ela aponta para a grandeza da cosmofisiologia, sem escravizar ninguém, a minúcia bizantina, secundária, que não interessa. Outra coisa, a conscienciologia, ela afirma a relevância singular da multidimensionalidade da consciência. Mas ela põe à frente do homem, em primeiro lugar, esta vida humana, que nos desafia aí todo momento. De modo que esse processo de contraponto, de vez em quando eu tenho que falar aqui, porque às vezes o povo interpreta mal as coisas quando lê pouco. Como a maioria não leu nem 500 verbetes, às vezes as interpretações saem erradas. Hein? Eu vou deixar aí no verbete, vou incluir lá. Agora, gente, eu estou aqui, o nosso amigo Gabriel não está aí, né? Mas eu estive lendo aqui, ó, o problema de poltergeist clássico. Tem criança, é um lugar mais ou menos pobre, mais ou menos isolado, aparece com o corpo tudo quanto é lado, fogo no teto, é típico de poltergeist isso aqui. De modo que o caso, tudo indica que é poltergeist. Agora já chamaram muita gente, ninguém conseguiu fazer nada. Tem que pôr energia nisso e colocar o arco voltaico nessas crianças para ver quem é que é o epicentro, entende? E melhorar o ambiente, não tem jeito. Hein? Parece que é daqui 100 quilômetros, vocês falaram, não sei onde é não. Agora, ó, alguém veio me sugerir uma coisa que eu queria submeter a vocês. Eu não sei que o total de vocês já equivale a todo mundo que vem aqui, porque se vocês estão aqui, chegaram primeiro, vocês são os maiores. De modo que vocês vão decidir comigo uma coisa. Estão me pedindo para eu fazer um arco voltaico aí durante, por exemplo, assim, vamos supor, 1 hora, um dia? Claramente, aqui. Então, por exemplo, eu faço aí a tertúlia até 1h30. Depois da 1h30, eu vou fazer arco voltaico em quem quiser. Mas agora veja, hein? Mas agora uma coisa. Eu vou falar com o micrófono, tudo. Alguém vai segurar o micrófono enquanto eu estiver falando as coisas. Vai ser tudo com 5 cobaia do arco voltaico. O que vocês acham? Vale a pena ou não? Agora, levanta a mão quem acha que deve. Peraí, para o senhor é conveniente isso? É isso que eu quero saber. Para o senhor é conveniente fazer isso? Não é conveniente. Eu posso fazer isso de vez em quando. Vocês não entenderam. Seu Valdo, por que é 1 hora? Eu posso fazer 1 hora, porque assim não perturba. Por que não pode ser meia hora? Meia hora. Ué, pode ser, mas eu coloquei 1 hora que é para liquidar com o assunto. Eu não concordo. Pois é, vai lotar. Agora veja, como é que nós vamos marcar o dia que vai fazer isso? A gente não sabe quais são. Poderia escolher um dia que tenha mais ou menos o mesmo tema, alguma coisa parecida. Outra coisa, talvez era um caso também de um dia a gente trazer aquele verbete do arco voltaico que dá para todo mundo. Ah, sim. Trazer tipo uma cópia. Aula, né? Tipo uma aula. Mas aí era bom também convidar. Mas eu não vou cobrar disso aí não posso fazer curso disso, que eu não vou cobrar para fazer arco voltaico. Então, não dá. é um workshop. Convidar os epicons também, né? Porque eles podiam perguntar tudo que quisesse. Não, vem quem vem, né? Vem quem quer, né? É aquela escola de samba, vai quem quer. Você está entendendo? Vem quem quer. Mas olha, vocês acham que funciona, vale a pena? Agora, pra gente eu vou falar claramente, quem aparecer aqui eu vou falar. Os teletertulianos vão ouvir tudo que a gente está fazendo. Tá, eu quero. Que assim nós vamos incentivar, porque o estado vibracional a maioria sabe. Agora o estado do processo aí do arco voltaico é pouca gente que sabe. Eu presenciei da Evanildo, o senhor está lembrado? O senhor está lembrado daquela vez Não. que você fez? Da Evanildo, lembro que foi na casa do senhor. Ah, eu já fiz tantos. Não, eu sei, mas eu presenciei, né? Sim, e daí? eu acompanhei, então, na minha opinião, acho que vale a pena.
Vale a pena, né? Pelaquela, né, que eu presenciei Urubu o resultado, observa, né? Você observando. entrou na onda das energias Sim, do... claro. o estado que foi implantado ali, E eu, para mim, o ambiente energético. o que marcou mais, até comentei fora, né, da Conscienciologia para mim, que foi o vínculo, foi assim, antes e o depois. Então eu vi o resultado, eu acompanhei o antes Pois é, e o mas pós. você pegou a rebarba. Agora, quem quiser aqui perto vai sentir também a rebarba daquilo que a gente for fazer. Energia é uma coisa que a gente tem que mostrar na cara. Soco na cara e fratura exposta. Tá certo? Não tem outro jeito. Hein? Sim. Não, de vez em quando a gente faz. Mas, Valdo, você faz... Agora, para começar, a gente teria que avisar o dia que vai fazer. Agora, por exemplo, numa hora, eu vou poder fazer com quantos? Ninguém sabe, nem eu. Por isso que eu estou fazendo uma hora, porque meia hora, às vezes, entra aqui e sai aqui. Pois é, uma hora, da 1h30 até as 2h30. Ou da 1h20 até às 2h20, porque os 10 minutos finais são para fazer a eleição, etc. Valdo, aqui, a Laura. Aqui. Eu queria dar minha opinião assim. Eu não acho uma boa fazer isso, não. E aí, outra coisa, eu acho que você já faz esse tipo de atendimento no holociclo. Então, eu não vejo assim muito no conveniente. holociclo eu só vou fazer para quem está precisando demais. Isso não interfere. Outra coisa, eu estou aí para trabalhar. Eu não estou aqui para cruzar os braços. Eu sei, mas você dando Agora, aula qual aqui 2 inconveniente horas já você está vê trabalhando. nisso? É só a minha pessoa? A gente está preocupado com você. Não. Mas você não... O que você vê de inconveniente? Eu quero saber isso. É assim, eu vejo de inconveniente assim, que o pessoal ainda está muito querendo o fenômeno, querendo você jogando Não energia, interessa, fazendo esse tipo mas de ninguém coisa. sabe o que Aqui é é para arcotaico. estudar. E daí? Eu acho o tertuliário Eu mais não um acho ambiente esse para argumento estudar. nada. Isso aí está furado peraí, para mim. olha, não acho que Seu o pessoal argumento quer tá furado, fenômeno, Laura. não. O pessoal quer passar pela experiência, as pessoas Quer comentam com a passar, gente. Bolas, é o que quer eu saber vejo. como se sente A depois. pessoa chega lá embaixo e O pede Valdo para mim, porque está pede sim, sentindo os por pedidos mim. para nós monitores. Nas dinâmicas parapsíquicas aqui do CAE, cada dia a gente pode fazer o arco volcaico Fazem lá e eu faço aqui. Qual é o problema, Laura? Não, é a minha opinião. Eu Valdo. faço aqui. Eles fazem lá, Sim, faz em Portugal, mas- faz na China, faz na Europa, faz em Cidade do Leste, Sim, mas a pessoa faz não- debaixo da mesa, mas a pessoa faz no não pode- Rio, Tamanduazinho. Qual é o problema? Não é problema, mas a pessoa não pode falar que ela quer fazer aqui, porque não tem como experimentar o arco volcaico, porque tem como experimentar, claro que não com você, Mas não é isso, mas tem você como ainda não entendeu experimentar. nada. Aqui eu vou fazer, a pessoa, o teletertuliano, vai ver o que eu estou fazendo. Ele vai ver se tem resultado. É uma banana para todo mundo que não entende isso. Alô? Vai esclarecer o povo que está brigando com essas coisas. O povo vem me pedir, você tem razão. Alô. Agora, eu vou mostrar uma coisa, vou dar um exemplo. Professor. Ó, o negócio aqui é esse. Outra coisa, eu estou submetendo ao público. Vão me desancar, vão criticar, Tá, tudo vão bem. sopesar o resultado ou não. É uma Eu chance sou de minha imperdível opinião. para a gente. Hein? Gente, isso é Aqui minha no experiência de só Aqui no 65 anos. É uma E outra coisa, Professor. todo dado foi assim. Vocês têm que Professor. lembrar que a primeira vez que eu fui a Brasília, Alô. eu resolvi mexer com essas coisas no hotel. Parou Alô. o hotel. Era o maior hotel de Brasília. Parou, por causa do meu curso. Haviam 2 gerentes, o gerente e o subgerente. Eles também entraram na Alô. onda. Professor, Mas Professor. enquanto eu dei o curso, o hotel não funcionou. Não, Não professor. pôde atender ninguém, fecharam as portas. O que Alô? vocês querem? Professor. Pensa que é fenômeno? Tinha gente com necessidade. Professor. Olha, eu acho que é uma boa mesmo fazer. E eu sou o primeiro cobaia se for Ih, preciso ir aí. Valdo, Tá vendo? O Marcílio entendeu. Valdo. Ah. O Marcílio entendeu. Agora, ó, nada de briga para fazer a fila. Nada de furar a fila. Valdo, Agora, a única coisa que eu desejo é que vocês decidam quando nós vamos fazer isso. O primeiro. Ó, o dia Qual que é melhor? mais suave é segunda-feira. Segunda, Vamos fazer segunda-feira? Só para Segunda-feira. chatear.
Segunda, bom. Não, é assim, no dia que vem menos gente, você Terça, né? implementa. E vai atrair mais Implementa. gente para cá. Valdo. Isso é para acertar. Então, olha, segunda-feira, dia do arco voltaico. Isso. No domingo, vocês vão escolher qual vai ser o tema a ser debatido. Não tem nada que ver com arco voltaico, às vezes. Vamos ver o que vai dar. Às vezes, até que vocês vão escolher alguma coisa. Olha só, minha opinião é a seguinte, eu acho legal, acho uma boa, porque vai ser didático, para a gente aprender o arco voltaico. Agora, a sugestão, ao invés de 1 hora, que o seu critério é tempo, por que não delimita por pessoa? Que é uma consim cobaia. O quê? Em vez do critério Fazer ser o uma tempo... vez só? Não. Digamos, escolhe 2 pessoas. Não. E aí... Nada disso. A oportunidade é Tenho esse. experiência disso. Eu tenho experiência disso. Não, Porque a pessoa que não é vai legal. aí é uma consim cobaia. Pois E aí é, vai quem aprofundar. quiser, com 5 cobaia, ela vai se expor. Então, E mas- outra coisa, vai se expor para o cosmos. Então, Isso é o mas máximo. para poder aprofundar Não o vamos caso... nada de escolher, não. É a pessoa que vai ver. E quem quiser, vem aqui em primeiro lugar e fala. Eu não estou dizendo o critério de A turma escolha. resolve. Não estou falando isso, Valdo. Não quem, sei lá, quem vai sortear, escolher, Mas não o que, que interessa. você quer com 2 O que eu- pessoas? 2 o que eu pessoas tô não querendo resolve, dizer- ninguém vem. O que eu estou querendo dizer é que... Ninguém vem se fizer que são 2 pessoas, você é bobinha. Por quê? Ninguém vem. Gente, não gente, tem a chance, são oportunidade só é 2 única. pessoas, não, aquilo lá está Gente, escolhido, não é resolve. uma oportunidade evolutiva. Agora não, o negócio vamos ver Tem o que ser vai dar. aberto para mas quem a- quiser. Abrir para quem Abertura quiser. para quem Essa, quiser. Valdo. Abertura. A Democrático. ideia seria... Tem um estilo, democrático. A ideia seria Só não pode aprofundar o brigar caso. na fila. Entendeu? Sabe por quê? Porque senão vai virar o quê, Valdo? Você vai Qualquer fazer coisa eu 30 chamo a voltaicos turma e da não vai segurança para aprofundar. tomar conta da fila. Peraí, Ô, eu queria Valdo, defender, o que Cris. eu acho, eu estou querendo dizer o seguinte, você vai fazer, sei lá, 50 arcos voltaicos, a pessoa vai sair, estou me sentindo melhor. Aí vai explicar e tal, mas não aprofundou. Não, mas isso é uma só. Mas não aprofundou os bloqueios Não interessa! dela. Não vai Ninguém discutir. sabe nada disso, isso é Valdo, secundário. Eu estou querendo dizer Secundário. o seguinte, a pessoa pode falar Gente, dos tudo que é bloqueios secundário não me dela, interessa, A né? forma dela pensar, a forma dela raciocinar. Não interessa, entendeu? ela vai estudar, tem gente que nunca viu isso. Então, mas a minha Se ideia é aparecer estudar. uma pessoa Não é, Cris, é por diferente. semana aqui que teve a primeira experiência de arco voltaico, já vai ajudar. É esse que é o meu Eu trabalho. entendi, Eu mas a acho minha ideia era aprofundar, era estudar mais. Mas eu- Vai Porque se aprofundar. tivesse mais Daqui tempo- 2 anos, você vai me falar se aprofundou ou não. Eu respondo para ela. Eu vou professor. fazer isso daqui 2 anos, vamos ver o que vai dar. Guarda aí. Daqui 2 a anos você minha faz o ideia- levantamento do arco voltaico. Professor, Mas a eu minha ideia respondo não a era ela. Eu quantidade, respondo era para ela, tá? qualidade. O quê? Ô, Cris, é assim, é uma oportunidade única. A pessoa vai passar por uma experiência que daqui 1, 2 ou 3 anos ela ainda vai pensar sobre isso, das repercussões que ela vai passar. Eu acho que não entenderam, eu não estou contra outra fazer coisa o arco também. Eu voltaico. não posso falar Eu só- nada só- sobre isso. Sou favorável a menos gente. Agora, quem criticar depois que eu fizer e ver o que eu estou fazendo, eu vou me submeter. É um striptease, um workshop striptease. Valdo, deixa eu Vamos falar. fazer, eu vou me apresentar no workshop como striptease. Quer dizer, Valdo. vocês liquidam comigo. Olha, eu já passei pelo arco voltaico. Eu acho que é imperdível, é um privilégio, é desbloqueio, é desassédio na hora, a cabeça muda, os pensamentos se expandem, Sei, e tudo outra muda. coisa, Todo você mundo tem gastou que algum ter essa dinheiro? oportunidade. Você gastou Nada, algum nada dinheiro? de graça. Pois é, aqui é E não gratuito. foi uma vez só. Então, É quer gratuito. dizer, Valdo, todo nós- mundo tem que passar por isso. Ah, Nós fala. somos da abertura para todo mundo. Que negócio de restrição. Lógico, eu sou da democracia. Imagina. Ô, Oswaldo, você queria falar alguma coisa? Faz favor. Parece que você estava querendo. Eu vi uma mão aí que levantou entre esses dados. Eu ia do início, eu ia para liquidar esse negócio de se faz, não se faz. Eu ia te fazer 3 perguntas simples, tá? Tem algum inconveniente para você? Primeira pergunta. Ai, ai. Segunda pergunta. Tem algum inconveniente para a pessoa na qual você faz o arco voltaico? Ai, ai, 2 vezes. É. Terceira pergunta. Tem algum inconveniente para todas as consciências que estão Ai, ai, assistindo? 3 vezes. Então Ai, ai, acabou 3 o negócio. Você tem razão. Mas o meu negócio todo é o seguinte, não é isso. Tem uma coisa mais séria do que esse inconveniente. Eu vou me submeter a um processo público. Vamos fazer, ué, vamos ver o que dá. Se houver um clamor público contra, ou se quiserem me levar para a cadeia, é outra coisa. Vamos ver o que vai dar. Mas tem uma outra coisa. Ah,
Você está falando de fazer isso em várias oportunidades? Não, eu já fiz aqui várias Não, vezes. mas hoje Mas não agora, não, isso aí, do jeito que eu estou falando, é a primeira vez que eu toco nesse assunto aqui. Eu já mexi com energia, mas arco voltaico, para colocar o povo na fila e eu atender, e todo mundo ver, a única coisa que eu quero é ficar uma pessoa com o micrófono comigo, que eu vou falar tudo que acontecer. Tá bom, mas isso você pensa fazer somente em uma jornada ou mais ou em mais de uma Não, eu oportunidade? faço essa semana, posso fazer na outra, no próximo mês, vou fazer de vez em quando. Então, vamos fazer Eu uma já coisa. falei que tem certas coisas que eu quero fazer aqui. Uma delas, o dia que eu vi que vocês estão um pouco morno assim, estão dormindo, eu vou fazer um brainstorming. Já tem todos os dados aqui comigo. Pois é, moco, como é que é? Boco-moco. Quando tiver com boco-moco, a gente dá um jeito. O Valdo, nesse ponto, eu queria te fazer uma sugestão. Se você isso pensa fazer em várias oportunidades, o negócio é ir fazendo uma lista de pessoas, as pessoas se Também não. Então, à medida Sou que... favorável à democracia. É bom que o povo ceda o lugar para o outro, discute o assunto, brigue pelo problema. Isso faz parte do serviço, que é isso? Não tem nada disso. Democracia, feita na hora. Vamos ver o negócio. Agora, ó, segunda-feira, viu, ó, teletertuliano, você que está aí, me ouvindo aí, ó, olhando aí com esse olho aí espantado. Arco voltaico, segunda-feira aqui, eu vou fazer durante 1 hora, aqueles que aparecerem, as consincobaias que aparecerem aqui embaixo. Não é lá em cima não, não tem pódio nem nada, é no buraco aqui, ó. É aqui. Professor. O que é? Professor. O que você fazia? Sim. E você atender várias Pois pessoas. O Rio Centro eu fazia só com 800 pessoas. Isso que eu estou falando, você fazia com Teve uma vez milhões tinha de pessoas. 1.100. Sim, Aqui. eu passei por isso lá também. Eu vi. Eu quero comentar uma coisa. Professor. Eu vejo, às vezes, uma certa timidez das pessoas em praticarem a coisa. Pois isso aí agora vai desasnar. Porque, por exemplo, vão ver tanta a pessoa gente fazer a se autoaplicação do arco voltaico é uma coisa. Você receber de uma pessoa que está com outra prática, né, que tem uma outra vivência, e outra é coisa, outra gratuitamente. estrutura. E às vezes a gente, quando está trabalhando energia ou faz alguma movimentação energética e faz com a gente mesmo, é uma coisa. Agora, se a gente tem um colega e vai fazer com um colega, já cria um certo ambiente do tipo, não, isso pode ser um exibicionismo, Não, existe ou isso pode ser qualquer outra coisa que não seja agradável. A minha política é democracia, se for possível, total, a máxima que a gente pode. Primeira coisa que eu fiz, me vieram me pedir, e eu submeti a vocês. Vocês aprovaram. Eu vou fazer. Vamos ver o resultado disso. Olha, a política da democracia está seguindo. Está certo? Não tem lógica tudo isso que eu estou falando, em matéria de democracia, no Estado democrático? Então vamos ver. Agora, gente, pergunta. Como na condição de teletertuliana, eu ficaria muito feliz de aprender mais sobre o arco voltaico. Acho a ideia ótima. É uma pessoa de Belo Horizonte, essa aqui, Belo Horizonte. Bravo pela sua sugestão, apresentar online o arco voltaico vai me ajudar a compreender. Pena que daqui de Versailles eu não possa participar. Meu voto é positivo. Pô, põe aqui debaixo para mim, está tudo certo. É a minha, aqui ó, a manga da minha blusa pegou no negócio. Poderia nos explicar mais a respeito o crescendo patológico, fracasso do assistido, fracasso do assistente em crescendologia? O caso é o seguinte, uma pessoa está sendo assistida e ela tem lá um certo problema. Vem o assistente e vai atendê-la para sair daquele processo dela. Mas o assistente fica condoído, dá uma compaixão muito grande, começa quase que chorar no ombro da pessoa assistida. Então, ocorre aí o quê? O crescendo patológico doentio. Primeiro, o assistido que entrou no buraco. Segundo, o assistente que entrou junto. Quer dizer, o assistido levou o assistente para a sarjeta. De modo que isso é que é esse crescendo patológico, doentio,
que nós estamos falando aí, nosográfico na história. Alguém mais já estudou aí o verbete hoje? Vamos ver? Pode falar, Tânia, se queria. Professor, eu queria voltar um pouco na experiência que nós vamos começar a ter a partir de segunda-feira do arco voltaico. Sim. O senhor pode falar um pouco qual seria o objetivo dessa pesquisa e como que o senhor vai fazer, ou como que a equipe vai fazer registro para ver a prodometria? A técnica, do jeito que ela está, quem está falando nisso há meio século sou eu. Agora, o que se passa? Todo mundo conhece, sabe o que é dar passe, transmitir jurei, fazer uma porção de coisa nesse sentido. Isso vem desde a antiguidade. Agora, o arco voltaico não é isso. Então, nós temos que expor que isso não é a mesma coisa. Por exemplo, imobilidade física, veja, laboratório, não é meditação transcendental. Então, o povo sempre quer colocar uma coisa que é mais fácil, que é a muleta já constituída, instituída, oficial, no lugar daquilo que nós estamos falando do curso intermissivo. Curso intermissivo é coisa nova. O povão não sabe disso. A humanidade não está afeita a essa cognição, a esse conhecimento. Então, a gente tem que expor isso com detalhes. Eu sei que eu estou falando coisa nova. Não adianta me desdizer. Eu não vou no bico de ninguém sobre isso. Agora, então, o que se passa? Eu não estou cobrando nada de ninguém. Ninguém pode falar que eu estou fazendo curandeirismo. Nós estamos trabalhando com a situação toda. Aqui não é religião e nem seita. Todo mundo tem liberdade de escolher o que bem entender. Nós não determinamos a vida aqui de ninguém. A única coisa, nós mostramos a realidade disso. Agora, arco voltaico é uma das coisas mais avançadinhas que eu tenho. Se a gente começar a desenvolver, Tânia, o maior número de cognopolitas aqui, que faça o arco voltaico, o que vai acontecer? Vai melhorar o nível para fazer uma abertura melhor, para tenepsista, para o ofiexista e para a dispersidade. Essa que é. Você está entendendo? Entendi. A meta é essa, o objetivo é esse, o interesse é esse. Entende? Entendi. Não tem outro. Agora veja, vocês, quem já entende um pouco de arco voltaico sabe, o arco voltaico abre o caminho, é a vela, é a vela. O caminho é esse. Outra coisa, articula tudo para a pessoa, se ela entender. Agora, uma coisa muito boa, por exemplo, estudo a gente tem que explicar com calma, mas é bom a gente já falar nisso. Uma dupla evolutiva. Se um entendeu o arco voltaico e o outro também entendeu o arco voltaico, quando precisar, um faz o arco voltaico no outro. Isso muda tudo. Entende? O duplismo pode melhorar demais. O que é que se passa? A maioria das duplas até hoje, às vezes só tem uma pessoa, só um duplista que faz, o outro não sabe, o outro não assume, o outro não sei o quê. Nós temos que acabar com isso. Tem que fazer as duplas com duplistas que façam arco voltaico. Olha a lógica. Tem lógica? Isso tem lógica? Então é isso que eu quero passar à frente, expor a situação. Agora, vamos ver, como tudo é novo, a gente vai ver quais são os resultados, o que é negativo, de que modo que é. Por exemplo, em 1 hora, eu não sei quantos eu vou atender, porque você nunca sabe quem é. Uma outra coisa, arco voltaico. Eu vou fazer de uma pessoa, às vezes ela precisa de 10. Então a gente tem que encaminhar. O Moacir vai aumentar o número dos seus alunos. Isso vai ser inevitável. Porque eu não posso pegar uma pessoa só e começar a fazer tudo aqui na hora. A gente vai diagnosticar. Só o diagnóstico é uma bênção, já ajuda muito. Já pode ajudar muita gente. Agora outra coisa, para quem não entende, ou para quem não admite, ou para quem não sabe nada disso, isso aí é chifre na cabeça de cavalo. Agora, com o tempo, eles vão ver que existe unicórnio. Entende? É um processo de tempo, ele é até mais bonito, né? Professor. Isso aí não serve também para difundir essa técnica de assistência, difundir via internet? Não, as pessoas vão começar a entender mais, etc. tal. Porque o arco voltaico, ele permite mais dados. O estado vibracional é um processo muito
intraconsciencial puro. O arco voltaico não, ele não é. Ele é no mínimo de 2, quase sempre é de 3, às vezes é de 5 consciências. Professor, a situação muda toda. Ainda continuando. Como é que isso que o senhor falou ainda há pouco, né? O arco voltaico, talvez 2, 3, 5, uma legião. Como que vai ser o registro não, às dessa vezes não é legião. Às vezes é um amparador meu, um amparador de quem eu estou fazendo o arco voltaico, é um evoluciólogo, mas às vezes não, é tudo positivo. Ué, eu tô pensando mas o que eu estou falando é o seguinte, como é que vai há um ser esse interesse de registro? várias consciências sempre. Não é apenas aquela que faz o estado vibracional. O estado vibracional pode ser só da pessoa intraconsciencialmente, é unitário, é individual. Entende? Está claro? Como que o senhor vai registrar essa experiência? Quer dizer, como a equipe vai registrar o que vai... Não precisa de registrar, tudo nosso aqui é gravado. E o negócio de anotar? Ah, tá. Tudo é gravado, você esqueceu que nós estamos na tertúlia? Tudo que você fala aqui, aparece. O Urubu observa bem isso. Você, você está sendo filmada. Professor. Precisava de pôr isso aqui logo na entrada ali, né? Você está sendo gravado. Que assim a pessoa que tiver medo não entra. Ela já vê. Opa, não vou entrar aí. Professor. O cara que está fugindo da polícia, seus amigos lá, sei lá, né? Eles entram aí e vão embora. Não vão. Professor. Sim. Aqui. A técnica do arco voltaico, como que foi a percepção e de onde que você tirou ela, entendeu vidas ela? Anteriores, vidas pretéritas, é coisa muito antiga. Agora, o que eu sei comigo não é muito antigo, não. Agora, o que eu sei dos outros é muito antigo. Sabe? Isso aí são aquelas, vamos dizer, os métodos, técnicas, procedimentos, manobras, você está entendendo? Ações, atividades que eram feitas esporadicamente, só por consciências muito lúcidas na Terra, e muito raras, esporádicas. E hoje nós estamos trazendo, devido ao curso intermissivo, isso não foi eu que criei nada disso. Tudo vem de outros planetas, gente mais evoluída, vem de outros muito mais evoluídos que a gente. Agora. Nós aqui estamos chacoalhando a vida nesse planeta, só isso, mais nada. Agora, existe alguma situação específica que, em termos extrafísicos, você viu a técnica do arco voltaico sendo utilizada mais frequentemente? Não, ela faz parte do curso intermissivo logo de cara. Com o arco voltaico, você elimina uma porção de necessidade da medicina, da psiquiatria, da clínica, da psicologia, da consciência-terapia, de tudo isso. Ela passa por cima de tudo isso. Agora, por exemplo, vai chegar um dia que possivelmente a medicina vai achar ruim, porque os farmacêuticos vão achar ruim, esses laboratórios internacionais aí, eles vão achar ruim, porque isso aí vai diminuir Deixa eu ver se eu entendi a bem. necessidade tanto doente atrás dos fármacos. Isso quer dizer, então, que as pessoas que passaram por curso intermissivo, já há a técnica do arco voltaico A aplicada maioria no aí início. já teve experiência disso, mas alguns só passaram assim de raspão, viram alguma coisa sobre estado vibracional, mas outros mais avançados não. Por isso que a gente tem que falar aqui com calma. Muitos aqui tiveram o curso intermissivo, não ficaram sabendo nada sobre o FIEX. Porque existe aqueles primários, iniciais, etc., mais avançado. Agora, nós queremos equalizar esse conhecimento agora maior. Né? Agora, aqui outra pergunta. Para alguém que não é da conscienciologia e sofre muito com enxaquecas, é possível fazer o arco voltaico? Como proceder? Arranja uma pessoa que faça. É a única coisa. Vai atrás de alguém que faça. Por isso que é bom, aqui nós vamos aumentar as pessoas que são, entende? Arcaiologistas, ou arcalogistas, ou arcologistas. Arcologistas, está certo com vocês? Vamos criar um nome, porque não tem. Aí, vamos fazer um neologismo, porque dê a Lourdes, está aí não? Arcologista, tá bom isso? Arcologista? Então tá. Arcólogo é um pouco estranho, né? É muito, assim, granfino. Agora, arcologista é melhor.
Parece o arco, está dando, né, dando uma flechada na pessoa. Aqui, a atual crise global pela qual estamos passando poderá causar um efeito halo patológico dos fracassos alheios, conforme citado na efeitologia. Como poderemos nos prevenir adequadamente? Primeira coisa é como você está falando, é prevenir, olhar tudo que pode fazer. E agora, por exemplo, nessa crise, a primeira coisa que a gente fala é ficar no stand-by. Fica de olho. Não venda nem compre. Aguarde mais um pouco. Eu falei que essa crise, no mínimo, só iria consertar no fim de 2010. Já tem gente que já está falando, especialista, que o Brasil só vai melhorar daqui a 3 anos. É 2012. Porque a crise ainda não se instalou total no Brasil. Eles ainda esperam mais. Então, em vista disso, você fica de stand-by. Fica observando o que vai fazer. Não fica vendo a banda passar, não é isso não. Fica de olho, acompanha os fatos, vê como é que está a situação. Que tudo isso aí pode até ajudar a pessoa a melhorar a vida dela. Depende do que é. Às vezes, numa crise é que a pessoa melhora mais. Depende, precisa de ficar observando o que se passa. Faz parte do serviço. Aqui no detalhismo, o professor poderia ampliar aí a interaciologia, o exemplo que você está colocando? Interaciologia, vamos ver aqui o que tem. A interação patológica, egocentrismo, deserção laboral. O que você quer? O problema todo é o seguinte, a parte doentia, quando a pessoa é muito egocêntrica e ela acaba deixando a atividade profissional dela, a carreira profissional, o serviço, o trabalho, você está entendendo? Dentro daquele egoísmo, acaba indo contra ela mesma. Então, essa interação patológica do egocentrismo é terrível. Um problema de trabalho, de labor, de atividade da pessoa, ela tem que pensar sempre nos outros. Com isso, ela se torna mais simpática e a energia vem a favor dela e não contra. É isso que eu quero significar aí no caso. Agora veja, isso aí evita o fracasso deslocado. Mas como deserção própria. Como é que é? Você está falando como deserção própria. É a própria pessoa que... Pois é, não, tanto faz um contra o outro, aquilo que vem, porque todos nós somos exemplos para outros. O seu fracasso é exemplo para os outros, sua vitória é exemplo para os outros. A gente tem que ver isso tudo, não é verdade? É a vida. Nós vivemos uma vida especular, todo mundo está se espelhando nos outros. Você quer falar? Geraldo, na frase enfática aqui, eu queria que se aprofundasse essa questão do masoquismo. Agora, só uma coisa que eu queria falar. De madrugada, eu perguntei para o enumerador, vem cá, isso aí que me falava, você assim, pode falar porque todo mundo vai aprovar, isso aí vai dar certo. Estou só te falando, só para vocês terem ideia. Agora, eu, como sou democrata, vim fazer tudo, eu já sabia de tudo. Ele, dessa vez, quis se adiantar e falou tudo para mim, espontaneamente. Falei assim, isso aí, não, pode ir, que eles vão aprovar tudo, vai acontecer isso. Mas aprovou. É isso aí que está aqui. Foi aprovado, não foi? Mas olha, fala. Agora, na frase enfática... Isso era 5h30 da manhã, quando ele falou. É só para aprofundar essa questão do masoquismo na frase enfática. E também é citado na caracterologia. O laivo de masoquismo. Você quer que eu explique isso mais? Vamos aqui ver. A condição do alto fracasso deslocado gera, na maioria dos casos, um certo laivo, quer dizer, um resquício, um vestígio de masoquismo a ser identificado e analisado pela consciência mais lúcida, a fim de se extinguir o engano. Então, por exemplo, até que ponto, por exemplo, que a pessoa viu que o outro está sofrendo e ela começa a sofrer, que aquilo não é masoquismo? Às vezes é. Você está entendendo? Aquela pessoa que, por exemplo, até que ponto que é masoquista, aquela pessoa que vai ao cinema e tem lá aquela cena terrível de penúria, de miséria, disso ela começa a chorar. Isso é masoquismo? Mas, do espectador? É isso que eu quero dizer. O sentimento da pessoa de sofrimento
quando ela provoca, isso geralmente não pode ser sempre masoquismo ainda. Até um certo ponto, mas o que eu estou falando é um live de masoquismo, pelo menos para ela estudar. Mas eu não estou falando que é sempre, mas é bom examinar. E outra coisa, não estou falando que é muito. Aí um live eu falei live, de propósito. O live já didaticamente eu estou certo, não estou? Tá, e aqui está certo, porque eu acho que agora, quem provoca sofrimento... Nós aqui estamos escarificando a consciência, mas não pode escarificar. Então a gente vai até o ponto que você escarifica, sem escarificar. Vê se me entende. Você sabe o que é escarificar? Não. É a hora que você aumenta a ferida para poder tratar a pessoa. Porque senão não dá. Então, às vezes, nós aqui ampliamos a situação. É a hora, por exemplo, que eu faço comparação com problemas mais avançados de patologia, processo de belicismo, essa coisa toda. Isso é uma escarificação do fato, mas sem colocar a pessoa lá dentro. A gente mostra o grandão, porque, na verdade, aqui nós estamos virando a consciência do avesso, para estudar de uma maneira evolutiva, de uma maneira cosmoética, de uma maneira interassistencial policármica, como é que a pessoa reage. É isso que é a conscienciologia. Mas lá no fundo é escarificação mesmo. Só que tem que ser bem feita, didaticamente, pedagogicamente, cosmoeticamente. Na caracterologia você também cita o masoquismo, mas talvez num sentido já não é um laivo aí, seria como eu podia explicar aqui. Aonde é que está isso aí? Na caracterologia, lá no fim dela, você fala a fim de saber evitar o próprio masoquismo, né? Depois cita essa sim. Aqui, vamos ler bem. Segundo a cosmoeticologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 20 causas básicas ou etiologias de fracassos alheios, capaz de gerar algum reflexo na ficha evolutiva pessoal da consciência assistente homem ou mulher, quando incapaz de proceder à análise acurada, evolutiva e honesta das ações de outrem, a fim de saber evitar o próprio masoquismo, algum tipo de autoculpa e até amerim. É aí que entra a autovitimização, essa coisa toda. Que, na verdade, não sei, nesse caso, você está querendo dizer que sempre existe masoquismo aqui? Não, a gente não pode falar que é sempre, né? Esse negócio do sempre aí seria uma coisa absoluta. É difícil. Geralmente. Em geral, quase sempre, não é isso? Frequentemente. Qual é o ponto-chave que faz com que a pessoa, quando tem um fracasso, ela pode se engajar numa linha de um fracasso atrás do outro, ou pegar aquele fracasso, transformar e aí seguir adiante de maneira bem otimizada. Ou seja, utilizar um fracasso para, de uma certa maneira, se qualificar e ir adiante. Tem aí duas posturas, duas situações. O que pega? Por que uma é mais difícil, ela não sai daquela linha negativa? E por que a geralmente outra... uma pessoa só entra no fracasso do outro porque ela ainda é jejuna. Ela é noviça, ela está engatinhando no processo de assistência. Okay. Se ela já tem maturidade maior, ela já escapou disso, ela não vai sofrer com essas coisas. Já não pega mais. Não, que ela já viu tanto fato, tanta coisa, já tem visão curva atrás do morro, está entendendo? Está traquejada, esse aqui é o nome que o povo gosta de usar. Então ela é muito... prática, pragmática, objetiva, experiente, veterana, entendeu? Tudo muda. Então, é isso aí que a gente tem que ver. Ponto aí a maturidade. Tá. Agora, sou um teletertuliano e tenho me dedicado todos os dias, da meia-noite até a 1 da manhã, à doação de energia. Mas, infelizmente, não tenho o manual da TENEP. Vocês poderiam me orientar com a prática? Olha, o manual da TENEP você faz, a gente manda para você. Você escreva para CAEC e coloca lá, para a professora, qual que é que a gente vai mandar? E vou mandar a Marta, para Marta. Ela, e aí você fala que você quer o manual da TENEP. A gente manda para você. É só tirar lá do meu armário. Eu tenho um armário que é... a caixa de Pandora, né? Professor Valdo, sim.
Na página 14, voluntariologia, o senhor poderia aprofundar um pouco como é que a gente pode trabalhar melhor isso? A qualidade do voluntariado de cada consim. O seu voluntariado, o que você faz de assistência? Nessa sua assistência, você nunca chora por causa do assistido, não. Você procura ajudar, né? Que é um fracasso, é o maior, é o choro. É o tal negócio do médico que foi lá, ficou condoído com a criança, que estava com câncer, numa situação terrível, tinha que fazer aquela série de cirurgias para melhorar o processo e tal. E ele começa a chorar no ombro da criança, quer dizer, isso é um fracasso máximo, profissional. Naquilo que você está fazendo, você está sempre equilibrada, alto nível? Como é que é? É isso. Eu acho que você está. Ainda mais você que é caladona, tudo ali, uma plombe inglês de Londres, da capital, bem do centro. Sr. Valdo, na fatologia, na segunda linha, tem o nível da consciência tranquila do assistente. Isso teria uma relação forte com a questão da consim inabalável, de uma pessoa inabalável? Isso é ideal, o nível da consciência tranquila do assistente. A pessoa melhor para atender o doente é o menos doente. Pensa bem nisso, você estende tudo, você vai ter uma cosvisão do assunto. Tá. E, no geral, o ponto que mais pega nessa relação para a pessoa não ser tranquila seria questões do psicossoma mesmo, seria isso, né? Sempre é, né? A síndrome da dispersão, o processo da ansiedade, o ansiosismo, a síndrome do ansiosismo, tudo é processo do corpo, do energossoma, mais do psicossoma. E quando a pessoa percebe, por exemplo, alguma alteração no cardiochakra, alguma coisa que realmente sai dessa condição de tranquilidade? O cardiochakra mostra uma coisa ainda primária, né? Se a pessoa sente qualquer coisa, o coração disparou, a pressão dela, às vezes, aumentou. Uma opção de coisa nesse sentido mostra que o negócio é mais sério, que é primário. Isso aí é coisa de bicho. Então, é preciso de ir aos laboratórios, cuidar do estado vibracional, relaxar, estudar como é que faz o relax muscular progressivo. Tudo isso seria ideal para a pessoa, né? Quando mexe em cardiochakra, a pessoa sente uma angina esporádica, uma coisa no coração, isso mostra que o processo já mexeu com o nervo vegetativo, tem uma opção de coisa bem alterada aí que precisa mexer. Se for olhar uma pessoa dessa antes, durante e depois, vai ver que ela sobe a pressão. A pressão, por exemplo, estava antes 12/8, passa para 14/9. Isso na hora, assim, ó. Eu fiz muita experiência com gente, por causa do Centro da Consciência Contínua e outros lugares que eu atendi, visando isso tudo aí. Uma outra coisa também é o neurovegetativo, você vai ver tudo alterado. A pessoa esfriar as mãos, fica gelado tudo, daí a pouco os pés, a gente tira o sapato da pessoa, tira a meia, deixa ver, o pé dela está gelado. Questão pé de de cadáver. Suar na mão também seria a mesma coisa. Começa aí, entende? Suar e depois, o negócio todo é esfriar. Só de esfriar já mostra a alteração do nervo vegetativo, muito sério. Antigamente eles chamavam isso até de anfotonia. Entende? Hoje eles já não usam muito mais essas expressões, mas tudo é o nervo vegetativo, é o vago, parasimpático. Você está entendendo como é que é? Simpático. Pode falar. Professor, eu queria perguntar sobre essa técnica que o senhor falou da escarificação, é isso? Escarificação. Olha aí, dá para ela aí, o que é que está falando de escarificação? O que ela causa na pessoa que faz... Não causa nada. O problema é que é uma necessidade que a pessoa tem. Por exemplo, uma pessoa tem aí um acidente, então tem uma ferida. Aquela ferida está infectada, está suja, tem até terra, barro, lama nela, lodo. Então o que tem? Tem que limpar aquilo tudo. Ali tem que escarificar, tem que limpar para não ficar nada daquela sujeira. O que acontece? Aquela ferida que era desse tamanho vai ficar desse tamanho. Ela aumenta. Agora, não é questão nossa, do ponto de vista de consciência, a gente escarifica tudo aqui, porque
Uma pessoa fala assim, não, eu tenho uma certa ansiedade. A hora que ela vê o que nós estamos falando, que é ansiedade, ela vai ver que ela tem uma síndrome do ansiosismo, que é muito maior do que essa ansiedade simples, singela, simplória que ela falou. Então, é para ela então nós estamos clarificando ou não, querendo ou não, sempre. Então tem que saber como mexer com isso, para não assustar a pessoa. Você está entendendo? Outra coisa, a humanidade está aí. Então vem os elementos da humanidade. Tem algum elemento desse que seja perfeitinho? Então, fim de papo. Todo mundo é suscetível de receber escarificações evolutivas. Você entendeu agora? É para aprofundar no Aprofunda, para limpar. Isso é que é aquele negócio que a gente fala, que chama-se tares. A Tacon chega lá e tem os mosquitos. Então, o que eles fazem? Tira os mosquitos e desce a sujeira. Agora, a Tares não, tira os mosquitos, limpa a sujeira, que é a escarificação, é um negócio difícil, às vezes a pessoa vai sentir dor, ela reclama, se às vezes tem que usar um anestésico tópico, alguma coisa nesse sentido, você está entendendo? Então, Tares é muito mais complexo, muito mais antipático, exige muito mais. Agora, Tacon é tapiação, Tacon é paliativo. Agora, Tares é terapia, é outra coisa. Entende? Então, a coisa muda de figura. Se você pensar por aí, você vai começar a ver a lógica de tudo isso. Aí, nós não estamos falando aqui de uma maneira de literatice, nem de filosofice. Nós estamos falando em fatuística, é fato. É a fatologia. Negócio consistente, concreto, palpável. Entende? Físico. É a vida. Agora, a maioria das pessoas não querem saber da verdade. Essas caem fora da conscienciologia, não aguentam. Aqui está falando escarificação, são incisões praticadas numa superfície, no dicionário. Esse dicionário aí é médico? É de medicina, é de cirurgia, é de clínica, é de psiquiatria, não, é de quê? Mas ele está querendo dizer incisões também pode ser na pessoa, sei lá, pode ser, né? Não sei. O quê? Essas pequenas incisões numa superfície. Tudo faz escarificação. Agora, talvez tudo, no então. dicionário médico entre mais detalhes, é isso? Vai dar até mais detalhes. Mas tem o sentido de limpar. Por exemplo, também, não precisa de ir na medicina. Vamos ver na odontologia. O cara tem uma cárie. Aquela cárie, então, está aquela coisa preta no dente, pequenininha. Ele vai ver, daqui a pouco vai aquele buraco no dente. Até o paciente chega, mas por quê? Precisou de fazer isso tudo? Isso é escarificação. Mas essas incisões... E outra coisa, depois ele faz o capeamento na cárie do cara, lá no dente, que é para, você está entendendo, defender a sensibilidade que tem lá na dentina. Senão é um senhor problema. Então passa, como se fosse um embasamento, entendeu? Passa alguma coisa no assoalho do dente. Mas eu acho que, não sei, estou supondo que faz essas incisões para limpar, não é isso? Sempre é para limpar mais, isso aí faz parte da situação. Agora, curativo, cirurgias, odontologia, tudo usa essas coisas, escarificação. Agora, isso aí foi feito pela própria medicina que criou essa expressão. Mas agora o que eu quero é escarificação moral, evolutiva, cosmoética, policármica. Essa que é a terrível, que é o que nós fazemos aqui. Então, de vez em quando, é preciso a gente explicar que nós estamos mexendo com as coisas muito bravas, eu sei. Tem que ter paciência. Eu falo, às vezes, com uma certa veemência, mas na hora que eu estou falando com a pessoa, vai devagar, vamos com calma. Se o negócio é dela... Professor? Agora, falar de modo geral, a gente pode dar uns gritos, não pode? Agora, pessoalmente, é que não pode. Mas, de modo geral, para o cosmos. Outra coisa, tudo está gravado, hein? Está ficando tudo gravado, quero te lembrar. Eu acho que todo dia seria bom eu falar assim, cuidado, que tudo que vocês falaram vai ficar gravado. Não, e não é isso. Amanhã, por exemplo, pode entrar no dividir. Não é que você... Professor. Outra coisa, vai ter gente que vai comprar o DVD porque tem a sua voz lá, a voz dele. Ele vai querer ver, não quer ver que a minha inflexão está de acordo. Quero saber se há detalhes nas minhas perguntas, se eu posso melhorar um pouco o meu questionamento. Professor, aqui na B.
Aqui. Na exemplologia, na página 15, você poderia explicar um pouco melhor esses dois exemplos que você deu? Autofracasso deslocado inconsciente. O forjado pela imaginação afetiva da consciência impulsiva. Quer dizer, ele viu a situação lá e ampliou aquilo que a pessoa está sentindo. O mal do outro foi ampliado por ele. E ele sente aquilo. Autofracasso deslocado autoconsciente, o forjado pela imaginação irracional da consciência deprimida. Então, ele já estava mesmo deprimido, já estava a metade já no buraco, então ele aumenta mais aquilo ainda, entende? Essas coisas existem. Ele é o assistente ou o assistido nesse caso? Não, estou falando aqui, o que é o verbete? Sim, é o autofracasso, então é a própria pessoa. É o assistente, no caso. Assistente. Você está entendendo? Agora, pelo assistente, você pode estudar o assistido, mas o que interessa aqui é o assistente. Professor, o que interessa aqui somos nós. Entendi. Eu tenho uma dúvida que é em relação ao processo interassistencial. A gente procura cada vez mais estar burilando no sentido de ser assertivo, de ter intervenções assertivas, né? Mas nem sempre a gente consegue. Às vezes um dia você é firme e aquilo tem uma repercussão, outro Sim, dia mas você... existe um princípio para isso. Vale. Quem está iniciando não tem que estar olhando detalhes. Ajude, 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 então, ajude. Aí que eu queria entrar. A ajuda, a assistência amplia a sua capacidade de ajudar. Você vai entender mais, você vai vivenciar aquilo. Entendi. Então o problema, isso aí é que faz a inibição errada das pessoas, que elas querem começar a fazer uma assistência irreparável, perfeita, exata. Isso é bobagem. O problema é começar a fazer, mesmo que a pessoa erre, não faz mal. Ela vai aprender a acertar mais. Mas tem que começar a fazer. Agora, uma boa parte do povo tem isso como desculpa, é uma justificativa. Estão tirando o corpo fora, saltando de banda da realidade. Então, eu já fui dessas de não Mas ir a campo. Não, aqui ainda agora tem gente. Nós ainda temos gente aqui agora assim. eu estou indo a campo, então a minha dúvida é o seguinte. Só vai arregaçar as mangas quando vê que o ouro está brilhante na frente dele. Mas não dá, né? É o diamante. Você está entendendo? Entendi. O brilhante. Aí a pessoa entra. E professor, besteira, não é por aí. Para esses casos nossos que estamos começando, fazendo uma análise da interassistência dentro do contexto profissional, quais os cuidados que a pessoa deveria ter nesse processo interassistencial? Dentro do contexto profissional. Dentro do contexto profissional, a primeira coisa é ver a cosmoética profissional. Como é que está a sua bioética, a sua cosmoética dentro do processo, a deontologia profissional dentro do assunto aí. Isso aí que é a coisa mais séria. É ver o aspecto moral. Se a pessoa vê isso, ela vai acertar mais e vai errar menos. Agora, gente, eu não entendi. De uma hora para outra veio um enxurri de pergunta aqui. Quer dizer que não recebe tudo uma a uma, não? Está vindo por... Veio tudo junto? Mas são pessoas diferentes. É assim mesmo? É assim? A internet agora é assim? Ela dá golfada? De vez em quando é cospe, de vez em quando é roubo. É assim? Está esquisito isso aí, não está não? Tem alguma coisa nisso. Quais as dicas que o senhor daria para quem está começando a trabalhar com arco voltaico, além do domínio do EV? Seria melhor para começar a fazer a técnica do grupo karma mais próximo, esposo, mãe, irmã, isso é irrelevante? Qual o caminho para o sucesso da técnica? Não, a primeira pessoa que você tem que procurar é uma pessoa que seja mais equilibrada do que você. Faça o arco voltaico nela, que aí você não tem erro. Eu estou dando a dica que é o melhor. Procure o que é melhor. Se for possível, até um serenão. Já pensou? Quem é que quer fazer arco voltaico com serenão? Agora aqui, o efeito do arco voltaico é o mesmo da circulação corono-fronto-chacral? Não, parece, mas não é. Ele é maior porque é mais abrangente. Muito mais abrangente do que isso. Olha, para você que me mandou aquele e-mail, eu quero dizer para você que eu te agradeço muito, já falei com os médicos. Se um dia precisar, eu apelo para você e o chefão aí. O chefão aí que eu estou falando é o seu excelentíssimo esposo. Muitas graças. Gostaria que o senhor falasse um pouco, aqui é bom porque eu pareço que eu estou
aquele negócio dos camaradas radioamador. Eu aqui sou um esperto em radioamador, transmito as coisas, falo. E eu já trabalhei nos negócios de radioamador, o meu cunhado, quando era jovem, está entendendo? Ele era lá da turma do radioamador. Então a gente falou assim, ó, entrou areia, tem um negócio, não sei o quê, tem alguém, a goteira, tal. Eu posso até lembrar para usar aqui, talvez, a técnica do radioamador, que funciona. A gente ajudava muita gente à distância, através do radioamador. Naquela ocasião, hoje em dia a internet é o máximo, né? Gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre como foi buscar no extrafísico esse povo que veio para a Foz. Eu fui buscar vocês, Eu não. E qual a hierarquia que existe nesse processo? Olha, você está fazendo uma piada em cima de mim, mas eu perdoo porque você faz mesmo as anedotas em cima de mim. Mas o caso todo é o seguinte, o problema todo é esse. Eu sou um aluno do curso intermissivo igual a senhora e igual a essa turma que está aqui. Só que eu estou cumprindo a tarefa que me deram. Cada um aqui está fazendo uma força danada para cumprir a sua. Agora, eu não tenho nada que ver com esse negócio. O povo apareceu, porque eu não convidei esse povo. Eles apareceram, eu sempre falo isso. Tira de mim esse cálice, porque esse não é meu. Tá certo? Agora veja, gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre como foi buscar no extrafísico esse povo que veio para Foz. Entenda bem, o problema todo que tem aí, a hierarquia que você está falando, é do curso intermissivo. As pessoas ouviam falar o que era o curso intermissivo, aquilo ecoou, houve uma ressonância, a pessoa se despertou do assunto e apareceu. O problema todo é esse. E parece que eu estou exagerado, né? Mas os fatos são a meu favor, eles estão falando a meu favor. Depois desses anos todos, veja bem como é que é. Gente, hoje nós temos gente interessada por esses assuntos em 72 países. Nós não estamos brincando com isso. Isso veio para ficar. Não adianta combater a conscienciologia. Todo mundo vai ter que passar por aí. Todo mundo não dessoma? E todo mundo não ressoma? Não vai, não volta? Então, fim de papo. Eles vão para lá, todo mundo que está contra a gente vai para lá e vai ver que a gente tem razão depois. E aí é tarde. Aí a gente vai cobrar mais. Porque não tirou na hora. É igual o caso lá do cofre do arcebispo. Vocês sabem a história, eu já contei aqui o caso do arcebispo? Do cofre? Pois é o caso do arcebispo. Você está entendendo? De modo que essa ajuda que o Lost gosta de ver, que é o terceiro tempo, não sei o que é, a segunda ajuda, a terceira, a quarta, lá vai ser diferente, hein? Não, o caso do cofre, o caso é o seguinte, lá em Uberaba, você sabe, eu vivi lá há 22 anos, então um dos caras que às vezes eram contra mim, era o arcebispo de lá, porque nós agitávamos muito a vida por causa do espiritismo. E ele era totalmente contra o espiritismo. Então ele fez até umas coisas no Correio Católico, colocou uma moça em cima de mim, né? Para me seduzir, aquele negócio todo. Agora, eu então comecei a ver as coisas dele, porque também eu não podia deixar a coisa, né? Para ficar taco a taco. Ele está olhando minhas coisas e eu olhar dele. Então tem uma dele que é fato, eu encontrei com as pessoas, depois conheci o cara principal, o protagonista. Mas o caso todo é esse. Ele, lá em Uberaba, nessa ocasião, não sei se ainda existe, mas tem um palácio, chama Palácio Episcopal. É um palácio mesmo, tem torre, tem tudo, bem no centro da cidade, bem perto da principal praça pública. Ainda tem o palácio lá, né? O Palácio Episcopal ainda existe. Então, no Palácio Episcopal, o arcebispo, sabe, o Dom, que eu não vou falar aqui o nome, que já dessobou há muito tempo e tal, o que se passa? Tinha um cofre muito grande. Lá nesse cofre tinha dinheiro, documentos da paróquia, de tudo aquilo, daquela área toda, porque do arcebispado. Agora, um dia, eles mexeram lá, o cofre enguiçou e não teve jeito de abrir. Veio o outro padre, veio o bispo que estava ajudando, veio o frei que não sei o quê, veio todo mundo que era especialista, nada. Aí eu falei assim, não, o jeito é ir atrás do fulano.
O fulano era o maior cara que havia em Uberaba, que abria tudo quanto é cofre. Você está entendendo? Ele era especialista. Então foram atrás dele. Então ele chega, todo arrumadinho, etc., vai no palácio e eles falam, ó, nós queremos que o senhor abra esse cofre, que a situação está precária e tal. Então ele chegou lá no cofre, examinou, colocou o vidro, mexeu, tal. Em 30 segundos ele deu um jeito, abriu aquela porta enorme, maior que a porta lá da entrada, né? Abriu do cofre. Aí todo mundo fica o máximo, fica muito alegre, etc. Então ele vai lá para receber. A hora que ele falou tanto, eu disse, não, mas é isso tudo? O senhor não gastou? Isso aí foi em alguns segundos, o senhor abriu o cofre. Eu falei, não, mas eu não reclamo de nada, não tem nada. Chegou no cofre, tá, bateu a porta e foi embora. A hora que ele foi embora, eu falei, e agora? Não, mas vai atrás do homem, porque senão como é que vai ser? Foram atrás e falaram assim, agora eu dobro. E eles pagaram o dobro, ele abriu o cofre e ainda perguntaram para ele, como é que a gente faz para não precisar mais do senhor? Você está entendendo? Vai pagar o dobro. Agora, só porque o cara trabalhou, ele estava cobrando o conhecimento, a competência. Competência não tem tempo. Tem eficácia. Se a competência tem eficácia, acabou. Então, é a mesma coisa que nós queremos falar. O Losch me falou que quando ele dessomar, vai encontrar com esse povo que deu conta nele, ele vai falar assim, agora eu dobro. Losch, nada disso, tá? Você tem que virar, não, agora é a metade. Eu estou cobrando só a metade, tá certo? Poderia aprofundar nas diferenças entre a empatia e o masoquismo, levando em conta que a fase de acolhimento, parte do processo da interassistencialidade, demanda um grau de empatia. Até onde vai essa empatia? Olha, a empatia, ela resolve e abre caminho para tudo que a pessoa faz, principalmente no processo da convivialidade de todos os tipos. Agora, o que é que se passa? Empatia é uma coisa que a pessoa tem simpatia pelos outros. Mas agora, masoquismo é quando ela, além do processo da empatia, ela sofre com aquilo que ela vê na pessoa. Então, nesse ponto, ela já não ajuda mais ninguém. A empatia, ela pode ser muito positiva. Agora, masoquismo pode ser extremamente negativo. De modo que a situação é muito diferente. Agora, empatia é saber usar. Ver como é que a pessoa faz com isso. Como é que ela abre caminho. Agora, a empatia real mesmo, ela se dá através da energia positiva. Agora, para manter essa energia positiva, a pessoa tem que fazer toda uma série de assistências e acumular essa assistencialidade de tal modo que o nível do holopensene ou da energosfera da pessoa permaneça equilibrado o tempo todo. A manutenção do equilíbrio da energosfera depende da qualidade da assistência que a pessoa presta. Quanto mais, é uma coisa lógica, quanto mais ela prestar positivo, mais ela melhora a energosfera. E vai enriquecendo também o fluxo, a intensidade desse fluxo, a competência energética da pessoa, tudo melhora. Ter apenas empatia ainda é pouco. O problema é fortalecer ou enriquecer essa empatia através da interassistencialidade continuada. Em detalhe, poderia aprofundar a codigologia, como seria interpretar bem o próprio CPC. Interpretar bem, por exemplo, no seu CPC, no seu Código Pessoal de Cosmoética, você colocou tudo aquilo que você tem vergonha de falar, que a hora que você vai falar, você fica enrubescido. Isso aí tem que entrar no código. O que é que te faz acalorar o rosto quando você pensa em alguma coisa que você errou? Isso tem que entrar no Código Pessoal de Cosmoética. Você já superou esse trafar? Estou dando só um exemplo, né? Agora a pessoa que tem que ver. Interpretar bem, que eu estou chamando, é justamente isso aí. É ver os detalhes, passar o pente fino
dentro dos seus erros, desvios, equívocos, omissões negativas, e ver se isso entrou no código. Por quê? Se uma pessoa não examinar esses erros e equívocos, como é que ela vai saber se o código dela está atualizado? A cosmoética tem que atingir isso aí para evitar que isso aconteça. É uma prevenção. Esse código é uma profilaxia. Tem que evitar. Faz uns 15 dias que apliquei arco voltaico no meu filho de 30 anos. E coloquei minha mão esquerda no chakra nucal dele. E minha mão direita no fronto chakra dele. Ele teve uma súbita reação que me deixou no impasse. Ele disse: para, mãe, é muito forte essa energia, parece que eu tenho um imã dentro da minha cabeça, e tu tens outro muito grande que está puxando o meu para fora. Percebi que ele está muito bem depois disso, mas mais bem-humorado e disposto. Essa reação é normal? Foi normal, sim. Por quê? A senhora fez uma paracirurgia no filhinho querido de 30 anos, o Balzaciano, seu filho Balzaciano. Agora outra coisa, quando for um caso desse, a senhora não para não, fala com ele que ele é que tem que calar a boca e ficar quieto. É assim que faz. A pessoa que está sendo assistida não comanda a assistência, é o assistente que comanda a assistência. Quanto a essa lógica baseada nos fatos, eu não peço para vocês se tem lógica ou se faz sentido. É lógico que tem que ser assim. Então, de outra vez, não deixe ele mandar parar, não. Porque às vezes o negócio ficou pela metade. Agora, ó, cá entre nós, faça hoje, se for possível, um novo arco voltaico nele e coloca ainda mais intensa energia do que da última vez. E vê o que acontece com ele. Pode estar certo, só não vai matá-lo, nem ele vai dessomar. Agora, pode ser que vai dar alguma coisinha na descoincidência dele. Isso vai ser positivo. Em paradoxologia, poderia nos explicar mais sobre o paradoxo do fracasso assistencial sutil e sobre o paradoxo do pseudo-fracasso do assistente? Olha, aí depende do caso, né? Isso aí tem muita coisa que pode acontecer. O fracasso assistencial sutil é quando acontece com a pessoa que ela, às vezes, melhorou só em parte aquilo que ela estava fazendo com a pessoa assistida, e em casa ela sofreu muito mais. Ninguém ficou sabendo, só ele. Então ficou uma coisa sutil. Agora, o pseudo-fracasso do assistente é aquilo que aparentemente o povo olhou para ele e pensou, fracassou tudo. Foi o que aconteceu comigo, por exemplo, quando lá no Centro da Consciência Contínua, eles viram que eu estava entregue às baratas quando acabou o trabalho. Aí eu viro para ele e falei assim: ó, não tem nada não, eu vou recuperar isso tudo, calma, não tem nada. Eles acharam que foi um fracasso meu. Agora, o que se passa? Isso era um sábado. Eu fui para a cama, acordei na terça-feira bem, quer dizer, só na terça que eu levantei da cama. Aí fui ao hospital, o homem tinha saído da cama, e ele estava desenganado. Eles estavam já com a caneta para dar causa-mortes e o atestado de óbito. O cara já estava andando. Eu encontrei o cara na entrada do hospital, porque ele sabia que eu ia chegar lá. Ele veio para mim assim, com os braços abertos para me abraçar. Agora ele sabia que eu já estava trabalhando nele assim. Então o problema extrafísico é uma coisa de doido. Agora não teve fracasso nenhum, nem eu entrei na onda de nada desse doente. Agora, aquilo eu sempre falo nesse caso, porque foi uma coisa assim, preto no branco, vapt-vupt, liquidou a coisa, na hora. Tá certo que você tem um parapsiquismo que te permitiu ver que aquele cara ali tinha mérito e não, mas não precisava é mérito, ir. foi um amparador que falou, vamos trabalhar nele, que o caso dele, é preciso dele ficar mais um tempo por aí. Tá. O caso foi esse. Obrigada. Outra coisa, a melhor coisa que tem, Érica, é a hora que o seu amparador entra em conchavo com o amparador do assistido. Isso não é o melhor ainda. A gente pode cometer o erro de tomar essa decisão sem ter não, agora aval. na TENEPS a pessoa vai começando a atender. Escuta, a TENEPS te ensina tudo sobre arco voltaico, fenômenos parapsíquicos, o FIEX, problema de projetabilidade. O FIEX ensina isso tudo.
É só fazer todo dia que a pessoa acaba chegando lá. É porque ela está errada. O amparador vai ajudando, é um amparador de função da TENEPS. Ele ajuda mesmo, a coisa é séria. Agora aqui, em caracterologia, poderia explicar o item 2, autocracia deslocada? Autocracia deslocada é a hora que a pessoa, ela faz e mantém a autocracia através de interpostas pessoas. Então, por exemplo, ela manda e fica atrás dos bastidores, não mostra o que é. Agora vem o outro lá que está servindo de boneco de ventríloco e passa como sendo o autocrata. Como o item 18, o risco mania incompatível com a somatologia, se relaciona com o autofracasso deslocado? Riscomania incompatível com a somatologia. Esse é o item 18. O problema todo é o seguinte: riscomania incompatível. O que é a riscomania? Quase sempre, tudo que é risco maníaco é incompatível com a somatologia, que é o corpo humano. Tá certo? Então, por exemplo, uma pessoa, ela vai ajudar os outros, mas ela exagera no uso do corpo dela. Isso, até um certo ponto, é o fracasso do assistente. Entende? Por exemplo, uma pessoa que vai se dedicar ao outro, daqui a pouco está mais doente que ela. Isso aí é riscomania incompatível com a somatologia. Riscomania, por exemplo, uma pessoa que vai assistir a outra que está afogando. Ele assiste e ele dessoma. É uma mágica besta. Essa que é chamada mágica besta. E outra coisa, tem muita gente assim. Geralmente essas pessoas tornam-se heróis, viram heróis, né, para a SOCIM. Mas veja, está errado. Houve alguma coisa errada. Eu não sou fazer assistência. Está claro? Isso é risco mania. Agora, risco mania, a maioria, é um risco que o corpo da pessoa está sofrendo. Então a somatologia está sempre aí, né? A maioria dos casos. Falando claro? Pode falar. Eu fiz uma pergunta para o senhor outra vez a respeito de quando você vê consciências e como é que você se coloca, né, como você se porta, né, que você já tinha dado a resposta. Eu queria fazer uma pergunta em cima disso, que é, por exemplo, quando você vê e reconhece, por exemplo, uma consciência como um mega assediador ou alguma coisa assim, e a minha pergunta é, você enfrenta positivamente isso, ou se você se sente, por exemplo, não capaz de enfrentar, você pede ajuda, como é que isso funciona? Quando você percebe isso aí tem que ver lá na hora. Veja o que é melhor, que aconteça o melhor para todos. Siga esse princípio e fim de papo. Aí é difícil. Entendi. Veja o que você pode fazer em favor para ajudar maior número de pessoas. Sempre é assim. Aqui na fatologia, é na 1, 2, 3, 4, a quinta linha, o teto máximo da tarefa do esclarecimento. ATARES. O que é? Como é que chama? O teto máximo da tarefa do esclarecimento. Onde é que está isso aí? Fatologia, fatologia 1, 2, 3, 4, quinta linha de baixo para cima. Ah, segunda linha de baixo para cima. Isso. Quinta linha. O teto máximo da tarefa do esclarecimento. O que você quer? Isso vai depender muito mais do assistente do que do assistido do que do assistente, né? Você pode falar um pouquinho mais disso aí? Não, o teto máximo da tarefa do esclarecimento. Isso é quem está fazendo o esclarecimento. A culpa maior, a responsabilidade maior, o serviço todo é de quem está, é o assistente. O assistente, ele que vai dosar o limite para fazer aquela assistência. Olha aqui, ó, não se pode reclamar jamais do assistido. Ele é assistido. É sempre o assistente que é o culpado aqui no caso. Esquece isso. Eu achava que era o nível do assistente, do assistido que fosse... Quando uma pessoa abaixa, por exemplo, você está no alto, aí você vai para a sarjeta. Você vai lá para tirar aquela pessoa junto com você. Agora o que se passa? Você vai para lá e fica com ele. Você fica na sarjeta. Em vez de melhorar, você piorou. Você acrescentou mais um doente. Em vez de salvar um, você aumentou um. Então você errou duas vezes. Entendeu como é que é?
Professor, quando você faz parte de um grupo, e esse grupo é liderado pela anticosmoética, aí você não tem como assistir. Aí não, você tem que ficar quieto. Você que está errada de estar nesse grupo. Ah, mas sei lá, no trabalho. Ah, não interessa, o problema é seu, você está errado. Aí tem que ir embora dali e deixar. Você tem outra saída? Me arranja. Não existe, que bobagem é essa? Entendi. Professor? Se você sabe que não presta, por que você está fazendo na rua? Se uma coisa não presta mesmo, você está fazendo maquiagem. Mas fala. Quais são os pontos que diferenciam a evitação do autofracasso e a insensibilidade? Você falou, olha, eu não estou sentindo... Como é? Que entre o quê? Entre a evitação do autofracasso e a insensibilidade. Eu, às vezes, não sofro com... Aí é a pessoa que tem que ver dentro dela como é que ela sente, quais intenções, ou segundas intenções, ou nível real de interassistencialidade, a intenção, a vontade dela de ajudar. É ela que tem que ver a qualificação daquela intenção dela. Entendeu? Isso é a pessoa, é ela que tem que saber. Agora, ó, os amparadores e os assediadores sabem sempre quais as intenções das pessoas. Devido ao resultado do trabalho, as coisas que vêm acontecendo, eles seguindo, eles vão ver. Isso é inevitável. E extrafisicamente dá para enxergar isso muito mais do que a gente aqui. O cara pode estar fazendo as coisas tudo intramuro, você não está vendo nada, mas fora do corpo eles podem estar enxergando tudo. Se tem coisa errada, quase sempre é mais visto para a população. Se é uma coisa positiva, muita coisa às vezes para a população não vai ver. Vê se me entende, isso parece um paradoxo, mas é a realidade. Tudo que é negativo fica devassado. Tudo que é positivo, às vezes, tem parte que aquilo tem proteção, tem encapsulamento, entendeu? Então, a população não está sabendo o que é. A maior prova disso é o FIEX. Que vão aqueles que são amigos dos assediadores, o assediador vai para o FIEX, e ele quer ir. Ele não sabe que veio por aqui, mas não sabe aonde, ele não encontra, não há paradeiro, ele não consegue arranjar. Não tem o como é que é o PDS, como é que é aquele negócio para achar? Não tem. Você está entendendo? A situação é precária. Você entendeu mais ou menos? Entendi. Valdo. Sim. Aqui no ar. Pode falar. Pegando o gancho aí que o senhor falou sobre a pressão arterial, né, agora, eu segui aquela sugestão que o senhor deu 2 semanas atrás, aquele aparelhinho, o Onron. Ah, o Onron. Isso, eu arrumei um Você comprou? parecido. Na verdade, eu peguei emprestado e encomendei um de um amigo meu que... Agora ele funciona direitinho se souber articulá-lo bem, colocar uma pilha nova, né? Eu falei com um cardiologista, ele me ensinou mais ou menos como é que faz para usar, né? Então eu tirei... Teve uma hora que eu estava com bastante ansiedade, né? Eu tirei 5 medidas para ver como é que estava a minha pressão aqui, na altura do coração, né, que fica. E como é que foi? A média deu uns 16/9. Chegou a marcar 17/9, mas assim, a média foi uns 16/9. Isso é hipertensão, chefe. Você precisa tomar conta disso. A minha pressão... Cadê os nossos... aqui tem algum hoje? Algum cardiologista? A minha pressão normalmente fica 12/8. Você é um menino desse, quantos anos você tem? 22. Mas tem que olhar isso. Sua família, seu pai, sua mãe tem hipertensão? Não. Vai ver que tem. Estou quase apostando. Bem, eles pelo menos não identificaram, pelo menos. É, porque ninguém deve estar olhando direito. Agora, em geral... Hipertensão é uma coisa de doido. Em geral, quando eu tiro as minhas marcações, dá 12/8. Foi só assim, nas últimas 2 semanas... Sei, mas agora, 16/9 com 22 anos... Ô, Roberto, você tem alguma saída para ele aí? Você quer defender em alguma coisa esse homem? Não tem jeito. Tem que tomar atitude. Isso aí é coisa séria. Agora, tá até fui no cardiologista para poder olhar isso também, né? Para poder olhar se tinha algum problema. Fala depois com o Eduardo. Que o Eduardo ele vai dar em cima dos detalhes, em cima de você, que vai até no psicossoma e olha todo o holossoma seu. Agora, o médico que eu fui só... tirou sarro, que eu tinha ido lá com 22 anos para fazer o check-up, né? Falou, pô, você está muito novo, não tem que preocupar com isso não. Mas aí eu... Que nada! Fala com... Aqui o Eduardo um dia desse estava falando, aqui mesmo ele falou na tertúlia, que os meninos, crianças, já está sendo levado para ver check-up. A vida moderna está cheia de loucura, gente. Precisa de ter parâmetro. Esse mundo não é mais o meu mundo, não. Aquele mundo de 1950, quando eu tinha 18 anos... Isso aqui é outro mundo.
Essa dimensão é outra. As Consréus já subverteram isso tudo. Isso é uma lixeira planetária. Outra coisa, os remédios estão poluídos, as comidas estão poluídas, os ares estão poluídos, os objetos estão poluídos, as ideias estão poluídas. O que você quer? A poluição aumentou em tudo quanto é setor de 1950 para cá. Eu explico isso lá no Homo Sapiens Reurbanizado. Entendeu? Agora, o senhor acha que isso é uma coisa que pode estar acontecendo mais com os jovens hoje em dia, devido à questão do ansiosismo, aceleração? Não, isso aí tem que ver em você qual é a verdadeira causa dessa hipertensão. Ficar assim é que não pode, tem que ver a etiologia disso. Agora, tem que examinar. Você, no normal, você é meio calado ou muito falador? Calado. Então, isso aí já deve ser uma das coisas. A introversão, ela às vezes cria esse problema. Justamente quando eu estou... E outra coisa, a pessoa fica introvertida, ela fica remoendo. Outra coisa, você pensa mal sobre o quê? Não precisa me falar. É você que tem que saber para você. Tem que ver em que você está pensando mal. Só isso aí já aumenta a pressão. Em geral, isso acontece quando... Agora, outra coisa que eu quero te dizer. Você com 22 anos, com a minha experiência de cardiologia, não é só a minha, mas de todo mundo, eu quero só te falar uma coisa que com o tempo você vai me dar razão. O dia que você ficar muito eufórico, essa euforia pode te matar. A sua pressão pode ir para 18 por 10. Você está entendendo? O dia que você tiver com euforia. E outra coisa, ninguém está vendo que você está com euforia. É só você que sabe. Você ficou tão feliz com alguma coisa que você está pulando, mas não está pulando. Você está entendendo? Mas dentro de você o coração começa a pular. Você está entendendo? Então, não é só o negativo, a preocupação, uma coisa depressora, ou entende? Deprimente. Aquilo também que exalta, que excita, aumenta a pressão. Então, no seu caso, com 22 anos, disso aí, se colocar você muito entusiasmado, fazer uma surpresa, você deve falar para os seus amigos para não fazer surpresa nenhuma para você. Porque senão é o caso daquela menina. Lembra do caso lá de Belo Horizonte? Fizeram lá uma surpresa para ela, com a árvore de Natal carregada de presente, ela nunca tinha visto aquilo, ela morreu na hora. Pequenininha. Por isso que é que o Eduardo fala, hoje, agora que estão descobrindo isso, eu já sabia disso desde a década de 50 em Belo Horizonte, que a gente via esse caso, que aquilo teve uma repercussão danada entre todos os nossos amigos, médicos, etc. Uma criança lindérrima daquela. Aquilo foi uma coisa, um destroço terrível. Eu tive que atender a família inteira, o povo todo, amigos, vizinhos, todo mundo que conhecia a situação. Um negócio de doido aquilo. Entende? E outra coisa, a criança tinha passado até por... Quando ela veio da roça, eles examinaram ela inteira. Ninguém esperava uma coisa daquela. Agora veja, não examinaram o pai nem a mãe, ninguém sabia como é que era a genética do pai e da mãe, uma coisa qualquer. A menina morreu na hora. É tudo meu. Caiu. Mortinha da Silva, durinha. E na frente todo mundo com aquela árvore cheia de presente para ela. Uma loucura aquilo. Eu nunca vi isso nem em filme. Essa cena tão brava como é isso aí dessa menina. Eu nunca vi isso nem em filme. Mas agora, olha, o que mais? Eu arrumei 3 soluções, né, para essas horas. Em geral, acontece quando eu estou em um debate, né, e tem alguma ideia que eu fico empolgado com a ideia e às vezes eu até percebo que a camisa começa até a mexer um pouquinho, né, começa a bater muito forte o coração. Então você já tem taquicardia, tá vendo como é que é? Ó. As soluções que uma outra coisa, esfria suas mãos? Esfria. Então você está com todas as características. Agora, ó, trate da hipertensão. A hipertensão é assassina silenciosa. Entende? Agora, vocês lembram que eu falei que esse Onron, se eu pudesse, eu comprava esse aparelho e dava para todo mundo. Cada casal que tem aqui, de dupla, eu ia dar um Onron. Você está entendendo? Onron. É O-M-R-O-N. Onron. Agora veja, isso é um sonho de consumo meu. É o que eu sonhava em ter um aparelho desse na década de 60. Ele só apareceu agora recentemente, porque esse você não precisa pedir para ninguém, é na hora, super rápido, funciona. Ele tem uma tendência, às vezes, se não está bem calibrado, de aumentar a sua pressão. Mas é que você vai ver que houve diferença. É óbvio, quem está acostumado com o aparelho vai ver se tem alteração.
Qual que é o nome do aparelho, professor? Onron. O-M-R-O-N. É uma palavra só. Onron. Não tem erro. O-M. O de Otávio, M de Mário, R de Roberto, o O de Otaviano e N de nada. É assim? Tá certo? Acho que está bem claro. Estou fazendo uma propaganda hoje terrível, hein? O laboratório de vez em quando é capaz de vir atrás de mim. Hein? Agora, ó, aqui em Foz vende esse aparelho de todo lado. Parece que no Paraguai vende, todo lado vende. Agora aqui outra pergunta. No Homo sapiens reurbanizados, pesquisei as Reurbecks do Oriente Médio. Pude achar as Reurbecks da Europa. O professor sabe se já se iniciaram as reurbanizações no Oriente Médio? Quanto tempo durarão todas as reurbanizações aqui na Terra? Escuta, eu só falei ali na Europa. Mas olha, as reurbanizações no Oriente já foram, na Austrália já começaram, na África já estão em andamento, todo lado tem. Os continentes todos já têm agora a reurbanização. Agora, por sinal, aquele casal que teve aqui, que é da Austrália, eu fiz umas perguntas para eles sobre isso, mas não falei que era por causa da reurbanização. Mas as coisas que estão acontecendo lá é claramente a reurbanização. Tudo que eles me falaram, eu fiquei quieto. Entende? Umas coisas que estão ocorrendo lá em certas províncias, os negócios, tudo aquilo é reurbanização, na Austrália. Qual a relação do arco voltaico e a consolidação de neossinapses? Há um refazimento da sinapse, otimizando o parapsiquismo, dentre outros atributos? Não, o caso todo é o seguinte. Quando a gente faz o arco voltaico, você aumenta o nível das energias que influem dentro dos dois hemisférios cerebrais. Então, aquelas energias que estão mal paradas lá, é como se a gente enxaguasse, como se você limpasse. Então, aquelas energias, elas vão sendo puxadas, você assimila aquilo com você. Assimilando, então, aquilo começa a melhorar. A hora que começa, limpa todos os links, as ligações interneuroniais da cabeça da pessoa. Com isso, então, a tendência melhora tudo. Se melhora o modo da pessoa pensionizar, tudo mais vai melhorar. Todos os órgãos, o sistema do corpo, tudo depende daquilo. Então, o arco voltaico, ele ataca diretamente na sede, no forte knox. Você está entendendo? Forte knox. Ele vai diretamente na cabeça, aonde dói. Todo tipo de alteração da pessoa é tratado de uma vez só. Agora, o problema é que nem sempre a gente consegue tirar as energias todas que estão ali, às vezes, gravitando 3 anos na cabeça da pessoa. Então, isso aí é problemático. O problema todo é o seguinte: os neurotransmissores que existem no cérebro, que a neurociência estuda, tem relação com as energias conscienciais, mas não são as mesmas coisas. Com o processo do arco voltaico, limpa isso. Então, os neurotransmissores funcionam melhor. Todas aquelas alterações lá melhoram, então o problema todo cerebral vai melhorar da pessoa, a neurociência toda. Se uma pessoa tem o paramicrochip pelo arco voltaico, daria para o senhor reconhecer? Depende, né? Depende de que tipo de paramicrochip, o que é isso. Isso aí é uma coisa complexa, precisa de ver. Agora, ó, se ela tem paramicrochip, ela não vai precisar de arco voltaico. Depende do que ela tem. Tá certo? Eu não me lembro de pedir para me desassediar nunca, nem no movimento espírita, nem depois. Eu nunca precisei disso. Você entende? Agora, eu já fiz muita experiência minha para o povo ver, para ver como é que a pessoa sente, como é que é comigo. Não, joga a sua energia, deixa eu ver se você sente. Aquilo que a gente faz aí nas dinâmicas e tudo mais, tudo isso eu já fiz, mas agora, por mim, agora, já recebi energia, sim. É o caso, por exemplo, da Lélia, que eu conto lá o caso. A hora que o enumerador falou, ó, põe ela aí perto, nós vamos fazer uma transfusão para equilibrar uma parte. Porque senão, você vai ter que ficar muito tempo de cama. Porque o negócio lá do homem, a coisa mais séria, é porque pegava a parte neurológica dele.
A ectoplasmia, a neuroectoplasmia, é a mais delicada, é a mais sofisticada, a mais difícil que tem. Lá no caso, eles quiseram me socorrer por causa disso. Porque senão eu ia ficar, podia alterar meus atributos conscienciais, eu ia demorar 1 ano para recuperar o negócio, porque pegou diretamente na parte neurológica. Entende? Agora, eu estava bem consciente, tudo, mas assim, é como se eu tivesse com preguiça mental, que não é uma coisa que nunca foi minha. Você está entendendo? Eu estava esmurecido, você está entendendo? Aí, a hora que acabou, eu não pedi nem nada não. Eu falei assim, ó, coloca ela aqui perto de você, que nós vamos fazer uma transfusão aí para recuperar. Agora, não dava para fazer aquilo diretamente com ela para ele, você está entendendo? Tinha que fazer comigo, porque eu é que tinha rapport com o doente. Você está entendendo? Agora, o negócio foi assim, eu acho que eu perdi de cara ali naquilo 1,5 kg. Na hora. Agora, você sabe, né? Nas nossas reuniões, tinha pessoa que às vezes perdia 3 quilos, né? Durante uma reunião, né? Essa de energia. Você sabe disso, né? A gente pesava todo mundo para ver. Então quer dizer que tem uma equipe técnica, lógico, por detrás do álcool voltaico. Você poderia explicar melhor como é que funciona? Não, aí tem equipe técnica para quem trabalha com isso. Nós não podemos dizer que todo mundo tenha. Como que eles trabalham? O trabalho todo é o seguinte, é você com a pessoa que você está fazendo o arco voltaico, tá certo? Ou aquela pessoa. Isso é que é a base. Agora, você é assistida, você tem gente, você entra em contato com alguma central. Como é que você é? Você é praticante da TENEP? Você é praticante da OFIEX? Você tem o OFIEX, pessoal? O que você faz? Que nível que você entende disso? Como é que é seu arco voltaico? Tudo depende. Cada um tem. Agora, é lógico. O ideal seria vocês ou qualquer pessoa, eu mesmo, receber um arco voltaico de serenão, né? Mas esse seria o tem máximo. que entender o que está. Entende? Você está entendendo, né? Às vezes tem. Poderia me esclarecer se existe diferença entre o código pessoal cosmoético e o código de valores pessoais? Depende da pessoa, porque os valores, às vezes, a pessoa não colocou determinado valor que ela acha que ela tem na vida, ela não colocou naquele código cosmoético. Então, por isso que é que eu tenho essas duas expressões. E tem uma outra mais séria ainda, que é o código grupal de cosmoética, é o CGC. Esse aqui é o pior. CGC é aquela central geral dos, não sei de quem, não é isso? É da CGC lá da Argentina, você está entendendo? E como eu faço para começar a elaborar o meu código? Primeiro, ver tudo que é que você precisa de melhorar. Você é muito, muito orgulhosa. Você é muito miserê. Você pensa mal dos outros. Eu não estou falando que você tem nada disso, eu estou só lembrando que muita gente, na hora que vai fazer o código, pensa nessas 3 coisas. Então, pensa nisso. Às vezes, já começa a te dar uma ideia. Dentro da TENEPS, pode ocorrer uma situação de risco-mania por parte do tenepsista? Não. Na TENEPS, a pessoa está assistida por um amparador que é um técnico. Ninguém lá está arriscando a vida de ninguém. Tudo ali está dentro dos conformes cosmoéticos. Quem é que falou aí que eu cortei? Aqui. Aonde? Letra B, aqui. Ah, lá. Tá. Você já precisou usar o arco voltaico e o seu mantra juntos? Aonde? Você já precisou usar o arco voltaico e o mantra juntos? Não. Na ocasião do mantra, porque agora eu não uso mais o mantra, mas na ocasião do mantra é uma coisa, arco voltaico é outra. São providências terapêuticas diferentes, totalmente diversificadas, não tem nada a ver. O mantra era para pegar assediador diretamente ou um processo de assédio violento que esteja acontecendo. E outra coisa, aquilo é de efeito físico, o negócio é de efeito imediato. Agora, arco voltaico é na cabeça de alguém, é um negócio específico, é bem diferente, entende? Escuta uma coisa, eu estou aqui com um filme que eu emprestei para ela, que às vezes, como você conhece muita coisa de cinema, e eu é que te levei para essas coisas, para você ficar doutor no assunto, você já viu alguma comédia do Hitchcock? Então você está perdido, você vai ver uma. Não pode rir demais, só 200 barrigadas de riso, não pode passar mais do que isso, tá certo? Tá lá. Ela viu e gostou, porque eu dei para ela uma coleção do Hitchcock, falei assim, ó, você precisa estudar o Hitchcock, que é um dos caras maiores que havia no cinema. Mas agora,
eu estava atrás desse filme aí, que é uma comédia. Agora, ó, examina que você vai ver que tem um carro dele que é Camões. Sabe o que é carro Camões? É o primeiro que eu vejo no cinema, só específico para aquilo. Mas agora olha as cenas do filme. E outra coisa, você vai ver uma das maiores atrizes do cinema, que é a Shirley MacLaine, na estreia dela no cinema. Ela dá um show. Olha os movimentos da cabeça da Shirley MacLaine na hora que ela conversa. Entende? Ela é mocinha, bonitinha, toda arrumadinha, no início da vida dela. Você nunca viu esse filme, né? Esse filme aí é dos raros. Isso aí é do Classic Collection. Isso aí é muito raro. Eu fui achar isso lá em Belo Horizonte, lá por causa daqueles caras lá que pedem o negócio lá no fim do mundo. Eles pedem na Europa os negócios, por isso que é que eles arranjaram. Agora, ó, depois você me fala o que você achou do filme, que é uma comédia. Hitchcockiana é uma coisa de doido, né? O terceiro tiro. Terceiro tiro, que chama, o terceiro tiro. Nas relações aí dos filmes dele, vem tudo esse filme, mas ninguém sabe que isso é uma comédia. É uma comédia que realmente tem cenas que você ri. Eu acho que é impossível não rir ali, porque é muito bem feito. Agora, é tipo humor inglês, né? Só para quem entende, senão não adianta nada. Mas fala. Página 14 é paradoxologia. Queria que o senhor falasse um pouco desses paradoxos, principalmente o paradoxo do pseudo-fracasso do assistente e o paradoxo do insucesso alheio como reflexo do paradoxo do fracasso pessoal. O paradoxo do pseudo-fracasso do assistente, eu já falei aqui antes. Agora, o paradoxo do insucesso alheio como reflexo do fracasso pessoal. O problema todo é o seguinte: se uma pessoa vai fazer assistência e ela chega no assistido e vê que a pessoa está na mesma linha de alguma coisa que ela ainda tem, aquilo pode chamar uma coisa com a outra. Então aí enrola. É como se fizesse um acoplamento áurico patológico. Você está entendendo? Entendi. Se a pessoa não souber orientar a intenção que ela tem dentro da assistência, ela vira assistido na hora. O problema todo aí é esse. Isso é sério. A pessoa tem que levar em consideração. Agora, você está vendo que tem sua razão. Né? Pode falar. Você pode falar da reurbanização da Austrália? A reurbanização da Austrália é o seguinte: tem ocorrido umas coisas esquisitinhas lá em umas certas províncias. Coisas assim. Orites, em inglês, a palavra que poderia chamar Orites. Já viu falar em Orites? Sabe o que é isso em inglês? Não? O-D-D-I-E-T-I-E-S. Orites. Orites, quer dizer, são coisas assim, surpreendentes, diferentes. Você está entendendo? Weird. Sabe o que é weird? Weird. Você está entendendo? Mais ou menos nesse sentido. Então, olha o que está acontecendo nas províncias, que são coisas que não acontecia antes e que está havendo agora. Aquilo é devido às conselhos que ressomaram lá. Agora, ó, você pode chegar lá e falar assim, mas veja, isso aí são os aborígenes, são os índios, os indígenas. E daí? Os indígenas, tem um monte deles que estão recebendo agora a conselho. Está lá no meio deles. Aqui no Brasil também tem. Olha o que está acontecendo com o índio, essas coisas que já aconteceu com o índio. Olha essas reclamações de índio, como é que tem se intensificado no Brasil. Está cheio de gente aí que é conselho. Isso tudo a gente tem que olhar, tem que observar, ver o nível. Agora, ó, chega na Austrália e vê quais são as novidades do ano passado. Pega os jornais e vê o que é que tem chamado a atenção. Você vai ver as conselhos. Estão começando a aparecer lá. Isso tudo já é da reurbanização, porque o povo já, agora está começando, já tem uma certa idade, já estão começando a ficar adultos, porque as coisas todas começaram na Austrália, a meu ver, foi mais ou menos 1960. Sim. Existe algum impeditivo de eu fazer o arco voltaico na minha filha de 16 anos? Não, tem nada. O que eu precisaria estar trabalhando em mim para otimizar esse trabalho? É dominar o EV cada vez mais, as energias, saber como é que é. E saber fazer desassimilação, porque senão você conserta
a nossa rainha lá, e a rainha mãe vai para a cama. Tem que fazer desassimilação, senão não dá certo. E pode ser diariamente, por semana? Depende das necessidades. A única coisa que eu chamo a atenção, que é muito séria, não banalize o arco voltaico. Se você banalizar, você vai atrair assediador. Arco voltaico é coisa séria. É igualzinho uma pessoa que vai banalizar as cirurgias que ela faz. Ela vai matar o paciente. Você está entendendo o que eu quero dizer? Você já pensou uma pessoa que ela não segue toda a tramitação bonitinha para fazer a cirurgia, de sempre, seguir aquela rotina técnica, violenta, minuciosa, meticulosa. Se banalizar aquilo, um problema só ali de anestesia, pronto, a pessoa vai embora. Então a mesma coisa, não se pode banalizar, porque o assediador entra nisso. Então toda vez que você vai fazer, aquela vez é importante, é relevante, não é secundária, ela não é à toa. Porque arco voltaico é igual a cirurgia. A maioria das coisas, quando eu falo em arco voltaico, eu falo que é igual a cirurgia, porque às vezes é uma cirurgia invisível. Gente, vocês lembram, aqueles que viram os meus cursos de ECP2, que eu às vezes fazia o ECP2 com 100 pessoas. Agora, o que se passa? Na sexta-feira à noite, eu colocava a mão em um por um, sem exceção. E às vezes eu fazia isso até na turma que estava lá na administração do curso. Vocês pensam que isso é brincadeira? Agora, vocês sabem que às vezes, algum daqueles casos, era já feita a cirurgia. Na verdade, eu poderia falar com a pessoa, você agora vamos arranjar um carro, vai te levar para casa. Você não precisa ficar aqui mais. Mas a gente ficava calado. Agora, o que se passa? De vez em quando vinha a pessoa e abria o jogo comigo. Falava tudo como é que era. Agora veja, aqui não era eu. Era todo o processo de assistência, que hoje isso não é feito ainda, no ECP2 acontece muito disso. Agora veja, num caso desse, aquela pessoa a gente já tinha que gravar ali na hora, eu tinha que saber o que era, geralmente o enumerador já me chamava a atenção, olha isso, olha esse. Que depois a gente tem que falar, ó, fulano. Aí eu falei assim, mas eu não fui aí, eu nem fui ao campo. Quer dizer, a pessoa nem percebeu nada, tudo isso eu vi. Então como é que eu ia dar a prescrição de 3 dias para a pessoa, sendo que ela nem levantou para ir ao campo, mas eu tinha passado, já tinha sido feita a assistência. Agora outra coisa, num caso desse, uma vez eu perguntei para a pessoa, você sabe por que você não foi? Você está entendendo? Só para chatear. Então eu estou mostrando para vocês o que é arco voltaico. Agora outra coisa, lá o negócio era terrível, porque quando a gente começa, que tinha muita gente, eu praticamente começava descoincidido. E o negócio todo era violento em matéria de energia. Outra coisa, eu começava a trabalhar aqui com a consciência, 3 na frente já tinha começado a sentir energia. Isso aí acontece no ECP2 até hoje, é só olhar lá. Então isso aí é que a gente tem que entender como é que é. Ali era o caso de estudar o arco voltaico do ponto de vista de muita gente. Você está entendendo por quê? Geralmente não se faz assim, né? Um por um, etc. Porque isso é que é o correto. Ali dava para estudar a coisa de um ponto de vista mais coletivo, maior. Entende? Gente, eu acho que está na hora agora, eu posso passar para você, né? Vamos às pontuações da tertúlia de hoje. Votos online, 20. Perguntas respondidas online, 20. Perguntas presenciais, 24. Assinaturas no livro de presença, 88. Praticantes da técnica da INVEX, 18. Após a votação, teremos 2 recados. Da Tamara, Laboratórios, e Rosa Nader, curso Lexicologia. Então, vamos à votação. Todos têm papel em mãos? Vamos iniciar a leitura dos verbetes, então. Autopersuasão primária. Crescendo linguística imagética.
evolução agonística, fenomenalidade, funcionalidade, ideia sutil, momento da circunspecção, mutualidade da comunicação, picotagem das ideias, recurso parapsíquico e somatório de esforços. Então, pessoal, lembrando que vai ocorrer nesse sábado, né, dia 7 e 8 de fevereiro, a imersão laboratorial ênfase no estado vibracional. Então, está incluído nessa imersão que vai acontecer no sábado e domingo, uma dinâmica para avaliar e para treinar o estado vibracional, uma dinâmica do cosmograma, onde a pessoa vai fazer o cosmograma e treinar o EV na assim e na desassim, 2 créditos de laboratório e 2 debates sobre estado vibracional, coordenados pela professora Ivelise Vicenzi. E também vai haver o preenchimento de planilhas para a pessoa avaliar a qualidade do estado vibracional. Então, 7 e 8 de fevereiro, né, ainda tem vaga, a R$150, as inscrições abertas ali na recepção. Obrigada. Boa tarde. Sem ser esse domingo agora, o próximo, no dia 14 e 15 de fevereiro, nós vamos repetir o curso Lexicologia. A gente ainda tem vagas, é um curso que trabalha dentro do holociclo, com os dicionários do holociclo, para aumentar a intimidade da gente com os dicionários. Temos alguns tópicos que a gente trabalha nesse curso, que é analogia, com o professor Roberto Almeida, lexicologia, com a professora Cristiane Ferraro, coloquialismo, com o professor Pedro Fernandes, antagonismologia, comigo, neologia, com a professora Lourdes Pinheiro. Também, sempre a gente tem uma oficina de etimologia. Nesse curso em especial, como os professores não vão poder estar presentes no sábado e no domingo, nós vamos fazer uma oficina em separado na sexta-feira. Essa oficina de etimologia, com a professora Mabel, vai ocorrer, então, no dia 13, na sexta-feira, de 15 às 18 horas. O aluno, a pessoa que estiver inscrita no curso Lexicologia, não vai precisar de pagar essa oficina. Mas essa oficina não é exclusivamente para os alunos da lexicologia. Ou seja, quem quiser fazer a oficina, só a oficina, pode fazer essa oficina de etimologia. E quem for fazer o curso de lexicologia no sábado e no domingo, ele tem o direito de fazer a oficina sem ter nenhum gasto adicional. Está tudo entendido? A gente convida vocês, tem poucas vagas e a gente espera vocês então. Bom, pessoal, só para confirmar, então, dia 9, segunda-feira que vem, o professor Valdo vai estar aplicando a técnica do arco voltaico durante 1 hora aqui na tertúlia. Tá ok? Não faltem. Obrigada. Ganhou o verbete recurso parapsíquico, com 15 votos. Boa tarde, até amanhã.